nunca sofreu por amor? Eu já. E você? É do time da sofrência ou da que supera rapidinho? A que cura um amor com outro amor? O fato é que os términos são temidos por todo mundo. O Elas por Elas de hoje fala sobre fim de relacionamento. A gente vai descobrir qual a melhor forma de superar. Não vai sair daí, hein? Que o programa tá só começando. A vida a dois envolve tentativas de equilibrar valores e costumes. Tentativas que nem sempre dão certo, seja por planos de vida diferentes, perda de confiança ou uma relação tóxica. Qualquer que seja o motivo, o fim de uma relação amorosa nunca foi fácil. E para a mulherada multitarefas nem se fala. É trabalho, casa, filhos e fim de relação para lidar. O Elas por Elas de hoje bate um papo sobre fim de relacionamento. E para entender tudo direitinho sobre o assunto, a gente conversa aqui no estúdio com a psicóloga Carla Caroline. Seja muito bem-vinda, Carla. Obrigada, Laura. A gente traz um tema aí bem polêmico, bem, né? A mulherada... O primeiro sentimento, a gente fala numa quebra de expectativa, né? A pessoa, ela se empenhou, colocou sua energia ali, e aí vem aquela frustração e aquela avalanche de sentimentos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois é um tema polêmico e é um tema pelo qual a maioria das pessoas já passou em um momento da vida. Se não passou pelo fim de um relacionamento, passou pelo fechamento de um ciclo, porque o fim de um relacionamento fala sobre isso. É um ciclo que está sendo fechado e é comum que o fechamento dos ciclos importantes na nossa vida venha com sentimento de tristeza, pode vir também com essa sensação de frustração e aquele avalanche de emoções, porque... Coração partido, né, doutora? Coração partido dói. E existe uma frase muito comum, né, que o pessoal fala, que o pessoal escuta também, é aquela sensação de que nunca vai acabar essa tristeza. Eu nunca mais vou amar outra vez. Como é que a gente deve encarar esse tipo de comportamento assim dentro da gente? Então, a partir do momento que se existe o término de um relacionamento, a pessoa passa pelo que a gente chama das fases do luto. E aí existem as etapas. E a primeira etapa é a negação. Então, a pessoa vivencia aquele momento de eu não acredito que isso está acontecendo, como assim isso aconteceu? E aí depois segue das outras etapas. Uma que é a negociação, então você começa a negociar, mas será que não tem volta? Será que daqui a pouco a pessoa vai me ligar? E segue das outras fases até chegar à aceitação. Mas até chegar à aceitação, a pessoa passa pelo processo da raiva, passa pela tristeza também, e é bem importante que todas essas fases sejam vividas. E aí, essa reação emocional vai depender de cada pessoa. E tem pessoas que, de fato, devido à dor do término, à raiva, à tristeza, todas aquelas emoções desconfortáveis, passam a não querer se envolver em outros relacionamentos. Então, nunca mais vou me relacionar com ninguém. Se fecha um pouco, né? Exatamente. Eu nunca mais vou passar por isso na minha vida. Então, é importante que a pessoa vá se percebendo em que momento ela está e perceber muito essa questão dos pensamentos, porque os pensamentos podem ser muito traiçoeiros e determinar quais são os passos que a gente vai dar em seguida, na seguida pós-término. Assim, antes da maturidade, né? Tem a fase da adolescência, que a gente não tem muita experiência ali, mas existe uma realidade que as mulheres com filhos, com casamento, com famílias, com acúmulo de tarefas muito grande, assim, e ainda tendo que lidar, como eu falei no início do programa, como é que essa mulher, ela se posiciona e se encaixa nessa busca para atravessar esse momento aí de uma forma mais leve, mais tranquila? Como é que faz? Então, o término de um relacionamento traz
toda uma mudança de vida, a depender de como a relação acontecia ali, se era um relacionamento de namoro, relação de casamento, se existiam filhos ou não. E a gente sabe que a partir do momento que se existe um relacionamento, tem uma vida que está sendo compartilhada aí. Então, o término envolve questões financeiras, de planejamento de vida mesmo, porque você passa a planejar uma vida com outra pessoa e aí, de repente, a realidade muda. Então, é um momento que você vai precisar replanejar a sua vida sem aquela pessoa. E para algumas pessoas isso não é um processo fácil, porque você vai ter que replanejar a sua rotina, os seus finais de semana, o seu planejamento de futuro mesmo, um planejamento da parte financeira também, né, para as pessoas que tinham um compartilhamento dessa vida financeira. Então, é importante que a pessoa respeite o seu tempo, primeiro, de viver essas fases do luto, de viver a tristeza, e depois, quando estiver no momento emocional mais confortável, saber que vai ter a oportunidade de replanejar essa vida, né? Que nada está perdido e que o término de um relacionamento também pode trazer os seus fatores positivos. Afinal de contas, não acabou a vida daquela mulher, né? Tem muita gente que fica de um jeito... Tem os dois casos que a gente estava conversando aqui antes. Existe aquela pessoa que procura se ocupar excessivamente até, uma forma de fuga, pelas minhas pesquisas que eu andei fuçando. E existem também aquelas pessoas que se trancam, que se isolam dentro de um quarto e chegam até a ficar depressivas. Então, eu queria saber qual é o limite de saúde, até que ponto a pessoa tem que vivenciar esses sentimentos de tristeza para poder superar. Então, a gente vê aí que existem vários cenários, né? São pessoas que passam pela mesma situação, mas cada um vai reagindo de uma forma diferente. Isso fica claro também quando a gente olha as pessoas que estavam no relacionamento. Às vezes após o término, assume uma postura e o outro assume uma postura completamente diferente. E aí, isso vai variando de acordo com as características da pessoa, com as características da personalidade, da história de vida, em que ponto, assim, do seu emocional isso vai te tocar. Porque existem pessoas que, numa situação de término, vão sentir uma dor ali na ferida do abandono, de se sentirem abandonadas, desamparadas. Existem pessoas que já vão sentir uma dor ali na ferida do desvalor, que passam a se sentir desvalorizadas e questionar: o que é que eu fiz? Será que tem alguma coisa de errado comigo? E aí, a depender da ferida que isso toca, vai se existir uma reação. E aí tem pessoas que, como uma forma de fugir daquela dor do término, realmente hipercompensam. Então, começam a ter atitudes exageradas, fora do limite. O dia inteiro fora de casa. O tempo inteiro querendo ir pra balada. Exatamente. Aí tem pessoas que vão ocupar esse tempo em baladas, festas. Tem pessoas que vão ocupar esse tempo com o trabalho também. Mas a gente precisa perceber o limite disso, porque a partir do momento que tá algo ali muito exagerado, que você tá deixando de olhar para outros aspectos da vida, outros aspectos importantes, para poder estar ali naquele exagero, já é um sinal de alerta. Tem alguma coisa que não tá legal por aqui. E qual assim, para o pessoal que está em casa, entender qual é esse limite, assim, quando é que aquela mulher deve pedir ajuda, ou alguém de casa deve perceber que essa mulher precisa de ajuda? Tem um tempo de tristeza ou tem uma situação específica que ela apresenta que ela deve buscar uma terapia? Existe isso? Do que eu tenho acompanhado no consultório, eu diria que a média de tempo para a gente poder ir reestruturando a vida mesmo é ali pelos 3 meses. Mas cada pessoa tem seu processo. Tem pessoas que em 1 mês já se sentem muito bem, né? Tem pessoas que passam 1 ano aí para poder
se reerguer após um Entendi. término. Então, com relação a essa questão do limite, a gente tem que perceber o limite tanto com relação a esses momentos que eu digo de hipercompensação, de exagerar, quanto com relação aos momentos que a pessoa está ali mais quieta. Porque se a gente pensa nos limites, existem pessoas que entram no estado de euforia muito grande. Euforia, de muita energia, de fazer ali muita coisa, mas a gente tem que perceber, camuflar, né? é uma forma de camuflar. É como se fosse uma forma de preencher um espaço vazio que o término do relacionamento deixou. Então, tem que perceber qual é a função daquilo. O que você está fazendo ali, as formas que você está usando para se distrair estão excessivas, são formas saudáveis para você. E aí, da mesma forma, se a gente olha ali para o humor que fica mais deprimido, essa tristeza está sendo compatível com com o momento que você está vivenciando. E aí a gente vai saber se está saudável ou não, se a gente olha para aquele momento e ver se aquele momento está atrapalhando ou não a nossa vida, se está trazendo prejuízos. Entendi. O cotidiano fica comprometido, né? Exatamente. A partir do momento que passa a comprometer até as nossas funções básicas do sono, da atividade física, da disposição, do apetite também, a gente tem que perceber isso, da disposição para trabalhar, é porque a pessoa pode estar vivenciando um processo que não está sendo saudável. Então, se você está ali numa tristeza, que não consegue levantar da cama, que não está conseguindo se alimentar, que está tendo dificuldade de interagir com as pessoas, é um sinal de alerta, porque você pode estar entrando num quadro depressivo. Da mesma forma, se você começa a sentir reações de ansiedade, o coração acelera muito e não consegue mais dormir. A gente conversando aqui sobre essa pauta, né, com as meninas, surgiu a história da síndrome do coração partido. Tem alguma relação? A gente pode realmente ter consequências físicas por conta de uma decepção amorosa, por exemplo? Com certeza. Além da depressão, que é mais conhecido. Sim, com certeza, porque as emoções, elas mexem com toda a nossa parte fisiológica. Então, sintomas como coração acelerado, ou aquele aperto no peito, o nó na garganta, sudorese, a insônia, dor de barriga, náuseas, tudo isso pode ter relação com as emoções. É como se fosse uma forma do nosso corpo responder àquilo que a gente está pensando e sentindo. Então, tem pessoas que chegam a achar que estão doentes mesmo, de fato, por conta de uma desilusão, decepção amorosa, de um término de relacionamento, pra gente ver como é sério isso. É verdade, é verdade. Tá na boca do povo, viu? Exatamente. E aproveitando esse tá na boca do povo, a gente vai agora acompanhar a Júlia Marques e o Léo. Eles foram num shopping aqui da capital para ouvir o que é que o pessoal tá achando sobre o tema, né? Sobre o fim de relacionamento. Rodou. O momento de encontrar um grande amor é algo maravilhoso, né? Mas lidar com as perdas e com os términos definitivamente não é algo fácil. E o Elas por Elas de hoje está aqui nesse shopping da capital alagoana e quer saber, afinal, como lidar com o fim de um relacionamento. Maiara, você já sofreu por amor? Já. Como é que foi essa experiência? Olha, assim, devido à imaturidade, né, quando a gente é mais nova, acha que o mundo tá acabando, mas com o passar do tempo a gente vê que não é nada daquilo, que com o tempo a gente procurando apoio com as amigas, com os familiares, saindo, esparecendo a cabeça, aí vai passando, mas assim, questão de tempo mesmo. E se você pudesse dar uma dica para alguém como lidar com o fim de um relacionamento? Olha, eu acho que você primeiramente buscar se amar, buscar ocupamento, fazer coisas que você gosta, sair com suas amigas, com seus familiares, procurar um hobby, ocupar a mente mesmo. Acredito que esses são os motivos que fazem a gente superar, né, essa sofrência. Gisele, o que você fala? Como lidar com o fim de um relacionamento? Nas conversas, eu falo para elas para começar a fazer o máximo de coisas que por si próprio, né? Sair,
com amigas, iniciar um novo curso, fazer coisas que realmente você não faz quando você está num relacionamento, que você acaba sempre achando que tem tempo, que você faz um pouco mais para frente, você não faz e acaba anulando coisas que você faria por você mesmo. Então, começar a se priorizar. Elizabeth, você já sofreu por amor? Como é que foi essa experiência? Não é nada bom, né? A gente sofrer por amor. Eu sofri lá há muito tempo atrás, na fase de namoro, porque eu já sou casada há 20 anos. É triste, né? Mas a gente levanta a cabeça, dá a volta por cima. E como lidar com o fim de um relacionamento? Não é fácil, né? A gente tenta se erguer, né? Se empodera e corre atrás, né? Em busca de outro novo amor, para não sofrer igual o que aconteceu, né? Que é triste. E você é daquelas que, quando termina um relacionamento, parte logo para outra, quer viver a vida, é daquelas que fica sofrendo quietinha? Eu curto um pouquinho assim a minha tristeza, né? Fico um pouquinho quietinha no meu canto para depois abrir espaço para relacionamento novo, né? Foi o que aconteceu na época. E deu certo. E deu certo, né? Até hoje. Você já sofreu por amor? Conta pra gente como é que foi essa experiência. Sim, sofri pelo fato de ter levado um tempo para perceber que eu perdi o amor da minha vida, né? E aí eu já não tinha mais como reencontrar. E conta pra gente como lidar com o fim de um relacionamento. O que a pessoa tem que fazer para se sentir bem? No tocante de um relacionamento que não te fez bem, você tem que seguir em frente, né? Dar uma parada, refletir naquele momento da sua vida e depois seguir em frente. Né? Vida que segue. Haverá outros horizontes. Lara, você já sofreu por amor? Conta pra gente como é que foi essa experiência. Já sofri, sim, mas voltei. Acontece, mas o que você costuma aconselhar assim para suas amigas? Como superar o fim de um relacionamento? Ocupar o tempo delas, fazendo algo que elas gostem, indo para uma academia, procurando um hobby, assistindo filmes e deixando o tempo passar mesmo. E você é daquelas que quando termina um relacionamento fica mais quieta na sua, ou é daquelas que a vida que segue e já parte para um novo amor? Na verdade, eu só passei por essa experiência uma vez, mas eu sofri, eu tive meu tempo de sofrer. Passei um tempo sofrendo, mas depois tentei seguir. E é isso. Tem gente que segue a vida e bola pra frente. Tem gente que não quer saber de um relacionamento novo nem tão cedo. Tem gente que sofre por muito tempo. Eu confesso que em cada término eu tive uma fase diferente, eu tive uma reação diferente. Mas e vocês aí do estúdio, contem pra gente como superar o fim de um relacionamento. Júlia, foi demais, né? O pessoal aí compartilhando as suas experiências e a gente trouxe a doutora aqui justamente para ajudar a gente, né? Doutora, a pergunta, a cereja do bolo, como é que faz? Quais são as dicas mais preciosas, assim, as principais, para o pessoal conseguir superar esses relacionamentos aí da forma mais saudável possível? Então, você vê aí que cada pessoa vai tendo suas estratégias de enfrentamento. Independente da estratégia de enfrentamento, é importante que essas estratégias sejam saudáveis. Uma dica essencial é de você entender que antes do relacionamento existir, você já existia, mulher. Então, você já tem uma história de vida, uma personalidade, uma trajetória e que o relacionamento é só uma parte da sua vida. Então, é um momento de se reerguer e de recuperar isso. É um momento de se reconectar com você mesma, com os seus hobbies, as coisas que você gosta de fazer, com o que é saudável para você também. Então, ocupar o tempo com atividades que sejam prazerosas, que possam te fortalecer. Uma dica muito importante também é de não deixar de cuidar de si nesse momento. Por mais que a tristeza venha, a raiva venha, saber que são emoções que fazem parte do momento e que elas precisam ser vividas.
Mas, apesar de você estar se sentindo triste, de você estar sentindo a raiva, você precisa se cuidar. Então, de manter uma boa alimentação, de cuidar do sono, de cuidar da atividade física e das suas relações também. Outra coisa que pode ajudar muito é de fortalecer relações saudáveis na sua vida. Então, de estar perto de pessoas que possam te amparar, de pessoas que possam ser empáticas. É um momento também de manter um certo distanciamento de pessoas que tenham uma postura mais crítica, que estejam ali para te julgar, que não entendam a sua dor, porque é uma dor que só você que passa vai entender. E então é um momento de se reconectar consigo mesma e de se cuidar mesmo e se perceber que em algum momento a dor e a tristeza tá passando do limite, tá passando a te prejudicar no seu dia a dia, de buscar ajuda profissional, né? É um fator muito importante, porque A gente pode também falar como dica, se afastar um pouco do ex, evitar de estar nas redes sociais, isso seria uma boa dica? Exatamente. São dicas mais práticas. Nesse início, a gente realmente precisa manter um distanciamento daquilo que causou a nossa dor. E quem tem filho? Quem tem filho, né, a situação acaba complicando um pouco mais. Mas quem tem filho, de saber que a partir do momento, aquela relação, a relação que você vai ter uma troca com o pai, com a mãe do seu filho, e que Não você tem vai jeito, precisar né? aprender a Administrar manejar aquilo ali. Exatamente. Mas caso você esteja sofrendo muito com isso e não consiga manter esse contato inicial, de pelo menos no primeiro momento terceirizar isso. Então, de ver com a avó, um tio, uma tia, uma amiga legal. que possa fazer esse meio de campo por você até o momento de você se sentir mais confortável para ter contato com aquela pessoa. Mas essa questão de evitar as redes sociais é essencial. Porque parece que a pessoa entra naquela de querer stalkear as redes sociais do ex, de saber como é que tá a vida, de saber se tá com outra pessoa. Tem pessoas, inclusive, que passam a frequentar os mesmos lugares que sabe, né, que a pessoa vai estar lá. Mas saber que isso é cilada. É como se a gente estivesse pegando ali a nossa ferida e estivesse enfiando o dedo e passando a mão. E não é o momento, é o momento de sarar aquela ferida. Doutora, e para finalizar, é importante a gente fazer uma avaliação do que passou para a gente não entrar naquela repetição, naquele ciclo ruim na nossa vida? Com certeza, cada término traz um aprendizado. Então, é da gente ver o que é que a gente consegue tirar de bom ali, o que é que a gente conseguiu aprender e como é que a gente pode usar aquilo ali nas próximas experiências. Então, usar aquele aprendizado e também só voltar a se envolver com outra pessoa quando você, de fato, se sentir preparado. Sentir que está emocionalmente bem e que vai se envolver pelos motivos certos. Que você não vai se envolver com outra pessoa por vingança ou porque o outro já está no outro amor também não é recomendado. De forma alguma. Você vai curar um amor com o seu amor, com o amor próprio. Então, isso fala muito do empoderamento da mulher também, de se empoderar, de se amar, de se colocar ali em primeiro lugar. Exato, eu agradeço. Se deixar, a gente vai longe aqui, pois né? É um papo que rende. É um papo que rende, é conversa boa. E muito obrigada pelo seu tempo, sua energia, viu? Trazer tanta coisa boa aqui pra gente. Gente, é isso. A gente fica por aqui. Mais um programa maravilhoso, cheio de informação para você aí de casa. E para mim foi proveitoso demais. Não esqueça de acompanhar a gente todos os dias aqui na TV Cidadã, canal da TV Aberta 35.2. Todos os dias, às 8 da noite, às 8 da manhã. E também o nosso conteúdo fica disponível aí nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. E também na Rádio Senado Cidadã. Até a próxima. Valeu!